O plano de Flávio Bolsonaro não apenas falhou, ele se virou contra ele. E o mais grave é que foi o próprio Flávio quem acionou o mecanismo que agora está sendo usado para apertar o cerco ao redor do seu nome, da sua candidatura e do dinheiro que ele movimentou com o banqueiro mais investigado da história do Brasil. Enquanto o campo bolsonarista comemorava a foto no Salão Oval como prova de prestígio internacional, 3 investigações simultâneas avançavam em Brasília, com atores institucionais de peso real, com prazos concretos, e com um fio condutor que conecta Washington, o Banco Master, o filme Dark Horse e o STF numa única operação que Flávio não consegue mais separar, minimizar ou negar. Você vai entender agora por quê. A jaula que o título menciona não é exagero retórico. É o próximo passo lógico de uma cascata que o próprio Flávio colocou em movimento e que está se fechando antes de outubro. Mas antes de continuar, se você ainda não curtiu o vídeo e não está inscrito no canal, faz isso agora. Só se você realmente gostar do que a gente produz aqui. Feito isso, vamos voltar, porque essa história começa antes de Washington, e o início explica tudo. Para entender por que o plano desmoronou, é preciso voltar algumas semanas. Flávio Bolsonaro estava em território político hostil. O escândalo com o banqueiro Vorcaro tinha explodido de uma forma que ninguém no campo bolsonarista esperava. Áudios, mensagens, valores astronômicos. 24 milhões de dólares negociados, pelo menos 106 milhões de reais já pagos em 6 operações entre fevereiro e maio de 2025, antes da prisão do banqueiro no aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava deixar o país. O nome de Flávio aparecia no centro do maior escândalo bancário da história do Brasil. E ele sabia disso. A mensagem que enviou a Vorcaro um dia antes da prisão do banqueiro diz tudo. Estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz. Era a mensagem de alguém que sabia que o tempo estava se esgotando e que dependia de uma resposta sobre dinheiro que não tinha chegado. E aí vem a pergunta que ninguém no campo bolsonarista conseguiu responder. Se a situação estava tão grave, por que Flávio decidiu aparecer numa foto com o presidente dos Estados Unidos, em vez de ficar quieto? É nesse contexto que a viagem a Washington precisa ser lida. Não foi uma iniciativa diplomática espontânea, foi uma operação de reposicionamento de imagem. A ideia era sair do papel de investigado no escândalo do Banco Master e entrar no papel de articulador internacional, um estadista com acesso direto ao presidente dos Estados Unidos, um pré-candidato que joga em outro nível. A foto no Salão Oval seria a prova visual disso. Só que quando o Intercept confrontou Flávio pessoalmente sobre o financiamento, ele respondeu que era mentira. Deu uma gargalhada e saiu da entrevista. Horas depois, confirmou tudo em nota. Essa sequência, negar, gargalhar, confirmar, se repetiu ao longo de toda a crise. E é exatamente esse padrão que os investigadores estão documentando agora. O problema é que o que aconteceu dentro do Salão Oval não seguiu o roteiro que Flávio tinha planejado. Um dia depois da conversa de Flávio com Trump, os Estados Unidos anunciaram a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. O campo bolsonarista comemorou nas redes. Flávio publicou a foto no Salão Oval. Os aliados celebraram o que chamaram de reconhecimento internacional da gravidade do crime organizado brasileiro. Só que analistas jurídicos leram essa decisão de forma completamente diferente. E o que identificaram é mais grave do que parece à primeira vista. Classificação como organização terrorista estrangeira nos Estados Unidos não é apenas simbólica. É um mecanismo legal com consequências muito concretas. Ela pode fundamentar intervenções, sanções e ações unilaterais americanas com base no argumento de combate ao terrorismo. Isso significa que um governo estrangeiro passa a ter base legal para pressionar o Brasil, usando como argumento exatamente a narrativa que Flávio foi a Washington entregar pessoalmente. A de que o governo brasileiro é conivente com terroristas e que o país está perdendo o controle do seu território. Pense bem no que isso significa. Esse tipo de pressão já tem precedente nessa mesma história. Foi exatamente o que Eduardo havia articulado: tarifaço, suspensão de vistos, aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do STF. Eduardo foi tornado réu por isso, por articular junto ao governo americano ações que afetavam negativamente o Brasil. Eduardo fez isso de forma individual e informal. Flávio fez numa reunião com o presidente dos Estados Unidos, com foto registrada, em contexto de pré-campanha presidencial financiada com recursos de origem investigada.
A diferença entre os dois casos está ficando cada vez menor. E isso não passou despercebido em Brasília. Difícil chamar isso de coincidência. E foi exatamente o que Lindbergh Farias identificou ao montar a petição que pode mudar o destino jurídico de Flávio. Mas tem um detalhe que muda completamente a leitura política dessa viagem, e que o campo bolsonarista está tentando varrer para debaixo do tapete. Enquanto Flávio estava no Salão Oval tentando demonstrar que tinha mais prestígio junto a Trump do que o adversário, Trump perguntou a ele o que Lula havia dito sobre a reunião entre os dois presidentes no início de maio. Os brasileiros responderam que Lula havia dito que a reunião foi boa. Trump confirmou. Disse que foi uma boa reunião, embora não tenham assinado nada. Em outras palavras, Trump elogiou Lula na frente do pré-candidato que havia viajado até Washington exatamente para demonstrar que tinha mais acesso ao presidente americano do que o atual governo brasileiro. Analistas políticos americanos foram diretos na avaliação. Trump quer manter uma relação funcional com Lula e não precisa do apoio de Flávio Bolsonaro para isso. O encontro não gerou nenhum compromisso, nenhum acordo, nenhuma declaração conjunta. Foi uma reunião de cortesia que o campo bolsonarista transformou em vitória narrativa, mas que, olhando os fatos concretos, entregou exatamente o oposto do que Flávio precisava. O plano era sair de Washington maior do que entrou. Flávio saiu com uma foto e com Trump elogiando o adversário na sua frente. Isso seria suficiente para afundar qualquer estratégia de reposicionamento de imagem. Mas o que veio de Brasília enquanto Flávio ainda estava nos Estados Unidos foi ainda mais grave. Aqui está o ponto que a maioria das análises ainda não juntou numa imagem só. Enquanto Flávio estava em Washington, o ministro Alexandre de Moraes agiu em Brasília. Determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de Lindbergh Farias para ampliar o inquérito de Eduardo e incluir Flávio e Jair Bolsonaro como investigados formalmente. A petição de Lindbergh não é um documento genérico. É detalhada, juridicamente fundamentada e conecta 3 casos que até agora eram tratados como frentes separadas de investigação. Primeiro, a atuação de Eduardo articulando sanções americanas contra o Brasil, o caso pelo qual ele já foi tornado réu por unanimidade na primeira turma do STF, com os votos de Moraes, Dino, Zanin e Carmen Lúcia. Segundo, o financiamento do filme Dark Horse com dinheiro de Vorcaro negociado por Flávio, recursos de origem investigada, desse rombo bilionário que sacudiu o sistema financeiro brasileiro, usados para produzir conteúdo político em ano eleitoral. Terceiro, a campanha de pressão sobre o STF, que Moraes já havia caracterizado explicitamente no voto que abriu a posição vencedora, no caso de Eduardo, como grave ameaça materializada pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos. O argumento central de Lindbergh é este: há um fio condutor entre essas 3 coisas. Se os recursos de Vorcaro que foram para o filme serviram também para bancar a permanência de Eduardo nos Estados Unidos e suas articulações políticas junto ao entorno trumpista, então, o dinheiro do esquema que derrubou o Banco Master foi usado para financiar uma operação de pressão internacional sobre o judiciário brasileiro. E Flávio estaria no centro dessa operação, não como produtor de cinema, como articulador político que usou recursos de origem suspeita para financiar uma campanha que o próprio STF já caracterizou como grave ameaça às instituições. A entrada de Flávio Dino nessa história não é um detalhe lateral. É uma virada que muda a geometria do cerco. Dino já havia aberto investigação sobre o filme Dark Horse antes mesmo dos escândalos do Vorcaro virem a público, motivado inicialmente pelas emendas parlamentares de Carla Zambelli, Mário Frias e outros que direcionaram quase 10 milhões de reais de dinheiro público para a produtora ligada à família Bolsonaro. Quando Mário Frias tentou debochas da investigação das redes sociais lá dos Estados Unidos, Dino foi direto, considerou o deboche como ciência formal da intimação. Frias não consegue mais atrasar o processo, mas o que Dino descobriu depois foi de outra escala. A mesma dona da produtora do filme Dark Horse controla uma ONG que recebeu contratos bilionários da Prefeitura de São Paulo. Contratos que começaram em 104 milhões de reais para instalar pontos de Wi-Fi nos parques da cidade, foram aditados para 157 milhões de reais com menos pontos entregues do que o contratado. E agora há um novo pedido de mais 40 milhões de reais, mesmo com os pontos anteriores ainda não totalmente instalados. O superfaturamento é chocante. E a investigação de Dino aponta para a possibilidade de que o dinheiro desviado nesses contratos
tenha alimentado a mesma estrutura que sustentou o filme e as articulações de Eduardo nos Estados Unidos. Enquanto isso, no campo do STF, temos André Mendonça investigando o caso Master e as conexões com Vorcaro. Temos Alexandre de Moraes, com o inquérito de Eduardo, e agora o prazo aberto para a PGR se manifestar sobre Flávio e Jair. E temos Dino com a estrutura financeira inteira do filme, das ONGs e dos contratos superfaturados. 3 investigações, 3 ministros, um mesmo ponto de convergência, Flávio Bolsonaro. E a questão que ninguém no campo bolsonarista consegue responder é: qual das 3 chega primeiro? Então, o que acontece agora? Quais são os caminhos possíveis e o que cada um deles significa para o Brasil e para as eleições? Primeiro caminho: a PGR recomenda a ampliação do inquérito e Moraes aceita. Se isso acontecer, Flávio e Jair passam a ser investigados formalmente no mesmo processo que tem Eduardo como réu, com todas as implicações jurídicas que isso traz: compartilhamento de provas, relatórios do COAF, rastreamento de fluxos financeiros ligados ao filme Dark Horse e eventual cooperação com autoridades americanas. Um pré-candidato à presidência da República investigado formalmente no mesmo inquérito que já condenou o irmão como réu. Essa é uma imagem que muda a eleição. Segundo caminho: Dino confirma na investigação do filme que o dinheiro público desviado nos contratos de Wi-Fi alimentou o esquema Vorcaro. Aí, a teia se fecha de uma forma ainda mais concreta, porque não estamos mais falando apenas de articulações políticas ou de pressão sobre o STF. Estamos falando de dinheiro público do contribuinte brasileiro sendo usado para financiar uma operação contra as próprias instituições do país. Não é apenas crime político. É crime contra cada cidadão que paga imposto e vê esse dinheiro desaparecer numa estrutura que trabalhou para desestabilizar a democracia. Terceiro caminho: tudo trava na PGR. Os prazos se estendem. As investigações avançam em ritmo lento e Flávio chega a outubro com o escândalo no retrovisor, mas sem condenação formal. Mesmo nesse caso, o mais favorável para ele, o plano de Washington fracassou. A narrativa de estadista não existe mais. A foto com Trump não apagou o nome de Vorcaro. E a entrada de Dino no caso garante que o tema não sai da pauta antes das eleições. Em qualquer dos 3 caminhos, o plano que Flávio levou para Washington não existe mais. Lindbergh já disse abertamente que a atuação de Flávio pode configurar traição à pátria. Moraes já abriu o prazo. Dino já entrou no caso. E o STF já demonstrou, por unanimidade no caso de Eduardo, que está disposto a agir quando a ameaça às instituições é documentada e fundamentada. A jaula que o título menciona não é exagero. É o próximo passo lógico de uma cascata que o próprio Flávio colocou em movimento quando decidiu usar uma potência estrangeira como ferramenta contra o próprio país. E essa história ainda não acabou. O próximo capítulo já está em andamento, e quando a PGR se manifestar, o jogo muda de patamar. Comenta aqui embaixo. Na sua leitura, a PGR vai recomendar a inclusão de Flávio no inquérito de Eduardo, e com Dino, Moraes e Mendonça em 3 frentes simultâneas. Qual das investigações você acha que chega primeiro? Eu leio todos os comentários. Um abraço especial para o pessoal de Minas Gerais que comentou em peso nos últimos vídeos. Vocês movem esse canal. Esse canal existe porque tem gente que valoriza análise séria, que quer entender as conexões que a maioria das coberturas deixa passar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ver isso e ativa o sininho, porque os próximos capítulos dessa história chegam rápido e quem não estiver inscrito vai ficar de fora no momento mais importante. E se você quer entender como o escândalo do Banco Master conecta tudo o que foi revelado aqui, esse é o próximo tema que você precisa acompanhar, porque o que ainda não foi contado sobre esse esquema financeiro é exatamente onde as peças finais se encaixam.